Se você puder abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 17, versículos 5 a 8, nós estaremos lendo nesta manhã. E não vai ser bem uma mensagem, mas vai ser um estudo sobre o medo. Será que você tem medo de alguma coisa? Tem alguma coisa que te deixa apavorado, não é? Então nós vamos falar sobre vencendo o medo. Vencendo o medo. Mateus capítulo 17, versos 5 a 8. E depois nós vamos estar lendo outros textos dentro da palavra de Deus. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Mateus capítulo 17, versículos 5 até o versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E aproximando Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós agradecemos por esta oportunidade e desejamos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que a Tua palavra seja muito clara, ó Deus, e supra a nossa necessidade, seja ela física, seja ela espiritual ou material, que o Senhor venha nos suprir. E usa-me, Senhor Deus, com o Teu poder, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Vencendo o medo. O texto que nós lemos nos relata o momento da transfiguração de Cristo, onde Pedro, Tiago e João presenciaram a confirmação por parte de Deus Pai de tudo aquilo que Jesus havia feito e estava por fazer. E diante daquele acontecimento, o medo veio diante deles e eles ficaram horrorizados e temerosos. Agora, a situação deles pode ser a nossa situação também, onde nós, em algum momento, em determinada situação, nós passamos a ter medo. E você já vivenciou momentos de extremo medo na sua vida? Será que você já vivenciou? Certamente que sim, não é? Às vezes tem aquelas brincadeiras de assustar as pessoas, não é? Ah, você vai lá, fica escondido, quando você vê, você dá um susto na pessoa. Tem aí na internet, você pode pegar vídeos de pessoas que fizeram esse tipo de brincadeira, as pessoas desmaiam. Tamanho é o medo, não é? Mas, vou pensar, a Perla, ela tem um medo horrível de gato. Tem um medo tremendo de gato, né? Agora não está tão ruim assim. Mas certa vez uma criança pegou um gatinho inofensivo, e jogou no colo da Perla. Devido ao medo que ela tem, aquele gato pareceu um monstro diante dela, por causa do medo, não é? Um gatinho inofensivo foi um grande medo. E é interessante que parece que a pessoa que tem medo de algo, parece que aquilo começa a atrair ela, não é? Se tem gato em algum lugar, pode ter certeza que vai passar lá nos pés da Perla, por causa do medo. Então nós colocamos, né, para fora esse líquido que realmente atrai, principalmente os animais, e eles percebem que nós estamos com medo. É como o cachorro. O cachorro avança em você se você demonstrar medo, porque você solta aquele líquido que vai realmente fazer com que ele não se sinta bem, e aí ele vai ficar agressivo, não é? Mas é o medo. E existem pessoas que não conseguem se ver sozinhas. Meu medo é que não saberei viver sem ele ou sem ela, nem saberei cuidar dos meus filhos sem ele ou sem ela. Tem esse medo também, não é? O cônjuge, não consigo viver sem essa pessoa. Nos esquecemos que as pessoas não são eternas. E tem até aquelas expressões, às vezes de pais para com os filhos: não, eu quero ir primeiro que os meus filhos, porque eu não suportaria ver meus filhos indo primeiro que eu. São medos em que nós realmente nos encontramos. E tantos outros medos que vivenciamos na vida. Você já parou para pensar que o medo nos paralisa, mas ao mesmo tempo nos libera?
É a situação, é o caso daquela mãe que certo dia ela havia sido alvo de chacotas por causa de uma pequena barata. Aquela mãe ficou apavorada por causa de uma pequena barata, mas que no dia seguinte, heroicamente, ela salvou seu filho das garras de um pitbull enraivecido. Então o medo tanto nos paralisa, quanto nos libera. Agora, o que é o medo? Como que nós podemos lidar com o medo? Como podemos entender quando a Bíblia diz, temam ao Senhor, e ao mesmo tempo o Senhor Jesus nos encoraja dizendo, não tenha medo. O medo faz parte das nossas vidas? Faz. Agora, como nós vamos lidar com o medo? Quais são os medos que mais afligem as pessoas? Acordar com uma barata voando na sua cabeça, será que esse é o medo? É horrível, né? Ontem à noite, eu estava no escritório, aí quando veio eu percebi, né, igual um negócio encostando na minha perna. Falei assim, gente, o que é isso, né? Aí passou dali, passou para outra perna. Falei assim, mas será que é alguma muriçoca? Não era nada, uma barata, moço, andando em mim. Eu tenho nojo desse bicho, não é? E aí, tá vendo como que as coisas perseguem quando a gente tem um certo pavor? Eu não tenho medo de barata, eu tenho nojo de barata, não é? Eu tenho nojo de barata. Então, será que esse é o seu momento de medo? Será que alguém descobrir aquele segredo que afetaria o seu casamento ou a sua carreira? Será que o seu medo é ficar feio e gordo depois de certa idade? Isso é inevitável, não é? A lei da gravidade não tem jeito, não é verdade? Então, será que é envelhecer? É o seu medo? Será que é perder o seu emprego? É o seu medo? O que é o seu medo? Na verdade, todos têm medo. De alguém ou de alguma coisa. Agora então, como lidar com o medo? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a teologia do medo e a base para uma vida sem medo. E dizem os entendidos do medo que existem 3 tipos de medo. Primeiro tem o medo benéfico. O que vem a ser o medo benéfico? Quantos gostariam de brincar com uma cobra venenosa? Tem alguém aqui? Lá na Índia eles brincam, né? Eles brincam com aquelas najas e são cobras de um veneno incrível, não é? Mas eu não gostaria de brincar com a cobra. Eu não gosto nem de ver cobra. Quantos gostariam de estar no meio de uma troca de tiros entre a polícia e uma gangue de traficantes? Quantos aqui gostariam de morar no Rio de Janeiro? Eu acho que só o Ildemar, né, que gostaria de morar lá. Ou não, Ildemar? Não é? Não gostaria de morar no Rio de Janeiro, não? Não. Por quê? Porque não quer passar por essa troca de tiros, né? Quantos já tiveram medo de ficar sem gasolina numa estrada deserta à noite? Eu já tive esse medo. A professora Betânia também está falando que já teve esse medo. Agora, este medo, ele é benéfico. Este medo nos protege de atitudes perigosas contra nós mesmos, porque nós vamos evitar aquelas situações. Então, é um medo benéfico. Agora, também tem um medo emocional, e este medo ele é mais profundo. É aquele medo que às vezes pode ser real e também pode não ser real. Ou seja, pode ser fruto da nossa imaginação ou inclinação para a ansiedade. Alguns exemplos do medo emocional. O medo do fracasso, o medo da rejeição, do abandono e etc. O medo de perder o emprego, de perder a saúde, etc. Alguns medos emocionais que pode ser que venham nos escravizar. Nós vamos ficar bitolados naquilo e vamos começar a sofrer com aquele medo emocional. Agora também existe o medo de não ser amado. E este é o mais profundo dos medos. Ele não é tão consciente, mas todos nós ansiamos por saber coisas do tipo, será que eu sou amado? Amado incondicionalmente pelo namorado, pelo amigo, pelo cônjuge, pelo patrão e etc. Ou seja, nós tememos muito mais a consequência da falta desse amor e encaramos, às vezes, a falta desse amor como uma punição. E por isso, nós tememos que o nosso patrão nos demita, que o nosso cônjuge nos abandone, que o namorado, né, nos troque por outra ou por outro. Tem os namorados aí, né? Talvez seja esse medo seu. Nós tememos as pessoas na rua. Nós tememos tomar decisões difíceis por medo de errar. E quando errar, sermos rejeitados por alguém. Então são os medos. E como resultado disso, nós queremos controlar nossos amigos. Nós passamos a ser possessivos com os nossos amigos, pois temos medo que eles nos rejeitem.
Nós queremos controlar a vida daqueles a quem nós amamos, porque nós temos medo que eles nos abandonem. Nós queremos controlar a imagem que as pessoas têm de nós, por isso ficamos irados quando alguém faz uma fofoca a nosso respeito. Nós queremos controlar o nosso corpo, para que ele não fique feio e as pessoas nos rejeitem. Nós queremos ter controle de situações, porque nós temos medo de perder a nossa identidade. Como então lidar com o medo? Como lidar com essas situações em nossa vida? O primeiro ensinamento que nós podemos tirar é que o antídoto para combater o medo é o amor de Deus. O antídoto para combater o medo é o amor de Deus. 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Qual que é o amor perfeito? A não ser o amor de Deus. Esse é o amor perfeito. E esse amor perfeito nos tira o medo. Agora eu preciso acreditar nisso. É o antídoto para combater o medo. Ou seja, o antídoto do medo não é a segurança ou a paz, mas o amor de Deus. Até porque a dinâmica do medo centraliza as necessidades pessoais. Ou seja, quero me sentir seguro, ter toda a atenção. O medo pergunta: que consequências terei? O que eu vou perder? O que isto vai causar em mim? Isto é, o medo está tão preocupado com o amanhã que se esquece das responsabilidades de hoje. E por outro lado, o medo se focaliza sempre na punição. Como isso vai me prejudicar? E assim, o medo nos paralisa para amarmos, pois faz-nos pensar somente em nós mesmos. E ele vai nos impedir de servirmos, pois somente vamos querer ser servidos. Porque esta é uma forma de sabermos que nós somos importantes. E o medo nos impede de buscarmos o bem dos outros, porque isso nos ameaça. E, consequentemente, o medo vai nos cegar da condição de vislumbrarmos o amor de Deus para conosco. Quando nós temos medo, nós esquecemos que nós temos alguém, nós temos Deus que está do nosso lado, que quer o nosso melhor. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos de pedir conselhos a Ele. Nós esquecemos de nos aproximarmos dEle, quando nós estamos cercados pelo medo. O texto que nós lemos, ele vai focalizar em Deus como a fonte do amor, como diz o versículo 19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o texto está apontando para um amor incondicional. Foi a iniciativa de Deus. Ele decidiu nos amar. E aí não precisamos viver como escravos do medo. E essa premissa nos aponta para um Deus absolvedor, um Deus que tira a nossa culpa, como nós vimos no versículo 18. E ele termina dizendo sobre o amor de Deus que capacita, lá no versículo 21, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E do que você tem medo? O texto está sugerindo que o seu maior medo deveria ser não experimentar o amor de Deus. Esse deveria ser o maior medo. Porque experimentando o amor de Deus, você poderá lidar com todos os seus medos. A minha confiança em Deus, a minha dependência em Deus, a minha entrega total a Deus, garante com que eu tenha uma vida vitoriosa diante dos temores, diante dos medos que eu tenho passado ou que eu vou passar. O amor que eu sei que Deus tem para com a minha pessoa. É uma questão de fé, não é? É uma questão de nós realmente priorizarmos a nossa vida espiritual. Porque ela é que vai nos fazer vencer o medo. Será que você tem medo da morte? Se você é salvo em Cristo Jesus, não deveria ter medo da morte. Talvez você tenha medo do processo da morte. Não é? Nós tememos o processo da morte, mas para que temer a morte? Nós não temos o amor de Deus que nos alcançou, através de Cristo Jesus? Nós temos. O segundo ensinamento
Então, o antídoto para combater o medo é o amor de Deus. O recurso para enfrentarmos o medo é o amor de Deus também. Marcos capítulo 4, versículo 37. Marcos capítulo 4, versículo 37 diz: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então, o recurso para enfrentar o medo é o amor de Deus. Nessa situação que eles estavam vivendo, eles não podiam correr para lado nenhum, porque só tinha água à sua frente. E o mar, ele não estava calmo. O mar estava revolto. O mar estava perigoso. Correr para onde? Para o amor de Deus. Então o recurso para enfrentarmos o medo é o amor de Deus. Que situação na vida você tem medo de perder o controle? Situações conhecidas: saúde, emprego, casamento, não é? Os filhos e etc. Situações desconhecidas: desastres, acidentes, doenças. Pensemos um pouco na história de Jesus com os discípulos diante da tempestade. Jesus perguntou a eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Com certeza os discípulos achavam que poderiam lidar com a situação e acordaram para o fato de que não eram suficientes. Eles não eram capazes de vencer aquele medo. E eles temeram a falta de controle sobre a situação. Agora eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã. Em qual situação você tem medo de perder o controle? Se você parar um minutinho e falar assim: olha, nessa situação eu não conseguirei ficar realmente controlado. Isso me aflige. Isso tira a minha paz. Em qual situação? Será que é diante da saúde? Porque você vai deixar a família sem recursos? Será que é diante da sua reputação? Será que é o bem-estar de seus filhos? Esses dias eu ouvi um pedido de oração de um pai que tem um filhinho com leucemia. Uma criancinha que deve ter, eu acho que uns 5 anos, 6 anos. E o choro daquele pai, pedindo para Deus ter misericórdia. Será que você consegue se ver numa situação dessa? Sinceramente, eu não consigo me ver numa situação dessa. Será que seria o meu temor? Seria. Será que seria o meu medo? Seria. Será que seria o seu filho se envolver com este mundo, com as drogas, com amizades erradas? Qual que é o seu temor? Qual que é o seu medo? Diante disso tudo, o que Deus pode nos oferecer em situações de descontrole? O que Deus está disposto a fazer por mim e por você? Primeiro, Ele garante a presença dEle nas nossas vidas. A sua presença é real nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus não é aquele que hoje Ele está aqui, amanhã Ele está lá, no outro dia Ele está no outro canto da terra. Não, Deus está em todo o tempo. A sua presença é real todos os dias. Ou seja, mesmo que não faça sentido, Deus está presente em todos os instantes da nossa vida. Ele está. Mesmo que aparentemente parece que Ele está dormindo, como diz o versículo 38, lá na situação de Jesus com os discípulos, né? Jesus, Ele estava na popa dormindo. Mesmo que pareça que Ele está dormindo para mim e para você, aparentemente, Ele não está dormindo, Ele está sempre presente, Ele está acordado. E quem ama está sempre presente. E em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz o seguinte: e eis que eu estou convosco alguns dias. É isso que diz o versículo? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o Cristo ao qual nós servimos. Esse é o Cristo que nos ama. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A presença de Deus, ela é real. E se eu creio nisso, se eu tenho convicção disso,
pode ter certeza absoluta que eu vou vencer os medos que estão diante de mim. Segundo, ele oferece a sua proteção. Em situações incontroláveis, ele oferece a sua proteção. Deus salvou a vida daqueles marinheiros. Lá no versículo 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento, o que ele fez? Se aquietou, e houve grande bonança. A proteção de Deus é real todos os dias, em todo o tempo. Se eu e você estamos aqui nesta manhã, é porque Deus nos protegeu até aqui. Eu saí de casa hoje, estava fazendo uma rotatória, e segundo a lei, quem está na rotatória tem o direito, não tem? Sim ou não? Não é? Mas segundo o goiano, não. Segundo o goiano, não é assim, não é? E eu comecei a contornar a rotatória, e já veio um, e entrou na rotatória também. Poderia ter acontecido um acidente? Poderia. Mas eu tenho convicção que ali foi a proteção de Deus para com a minha vida, para com a vida da minha família. E por isso eu estou aqui. E por isso nós estamos aqui. Nós temos vivido uma vida assim, muito cheia de embaraços e muito cheia de perigos. Mas nós podemos olhar para Deus, olhar para cima e dizer: Senhor, obrigado pela tua proteção. Então os medos, eles estão diante de nós, mas nós não precisamos ficar como reféns do medo. Se nós estamos confiados de que a proteção do Senhor está conosco. Ah, pastor, mas eu sei que a proteção de Deus está comigo, mas é entrar na minha casa, roubar a minha casa, como fizeram com o Silvio e a Lília esses dias, não é? Levaram um televisor, foi isso? Por quê? Porque certamente Deus queria que eles nunca assistissem televisão mais, não é? Mas não é. Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu fui assaltado, já entraram na nossa casa por 2 vezes, aqui na Vila Canaã. Sabe qual foi a conclusão que eu tirei? Que Deus permitiu, para me ensinar que eu deveria ter usado os meios que eu tenho para a minha proteção, aqui na face dessa terra. Deus me deu condições para uma certa proteção, por que eu não vou usar esses meios? Erro de quem? De Deus? Não, o erro é meu. Então a gente aprende que a proteção de Deus, ela é real, e nós podemos depender dela, e não ficarmos escravizados pelo medo. Não ficarmos enclausurados, enjaulados por causa do medo. Vamos viver a vida que Deus tem nos dado, sabendo que Ele está no comando. Agora, desde que nós estejamos fazendo por onde? Não vamos abusar de Deus, de maneira nenhuma. Vamos confiar nele. E se Ele tem nos dado condições, então vamos aproveitar destas condições. Terceiro, Ele oferece a sua soberania. Ou seja, Ele controla todas as coisas. Ele está no controle. E o versículo 41 diz: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Ele está no controle. Quando eu creio que Deus está no controle, então o medo, ele não passa a ser o foco principal da minha vida. Ele não passa a ser aquilo que eu estou contemplando em todo o tempo. Não. Ele está em segundo plano, porque em primeiro plano está Deus que tem o controle de todas as coisas. Meu chefe me demitiu. Meu cônjuge me abandonou. Meu corpo foi acometido de uma doença incurável. Aquilo que estão dizendo não é verdade contra a minha pessoa. A graça de Jesus é algo incompreensível. Ele respondeu ao pedido dos discípulos, mesmo eles estando com medo e sem fé. Ou seja, a fé não define resultados, mas nos leva a descansar que Deus está no controle e que o resultado, e não o processo, vai ser para glorificar o Pai Celestial. O resultado, quando nós confiamos em Deus, certamente glorifica a Deus. E qual que é o nosso medo hoje? Qual a situação incontrolável que nós estamos tentando controlar? Deus espera de cada um que não temamos o que não devemos temer. Ou seja,
não devemos temer os homens, porque nós vamos fazer deles deuses, não é? Quando nós temos de perder o amor dos homens, nós estamos fazendo deles os nossos deuses também, porque somente Deus pode suprir tudo que nós precisamos. Se ter a aprovação das pessoas é a coisa mais importante da sua vida, então você vai ter medo de perder a aprovação delas, e elas passarão a ser Deus em nossas vidas também. Se ficar rico é a coisa mais importante da sua vida, você vai ter medo de ficar pobre, daí a riqueza se torna um Deus em sua vida. Se casar é a coisa mais importante da sua vida, e você vai ter medo de ficar solteiro ou solteira, sorteira, né? Isso é o mineiro que fala, tá bom? O mineiro fala sorteiro, fala sorteira, não é? E nós vai vivendo junto, muito bem, graças a Deus. Tá bom? Olha só. Se você realmente está com esse algo na sua vida, né? Eu tenho que me casar, e não consegue, isso está se tornando um Deus na sua vida. Se sucesso é a coisa mais importante de sua vida, você vai ter medo do fracasso, e o sucesso se torna um Deus para você. O que tem tirado a nossa paz, na verdade? A segunda coisa que Deus espera de nós, quando nós estamos com medo, é que creiamos que Ele não nos fez pessoas medrosas. Ele não nos fez pessoas medrosas. Quer uma prova disso? 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Espírito de temor é o mesmo que covardia, medo de agir de acordo com o que é certo. Irmãos, diante da verdade nós podemos fazer qualquer coisa sem nenhum temor. Nós precisamos temer diante do erro. Aí sim nós precisamos temer. Mas diante daquilo que é verdade, daquilo que é real, daquilo que glorifica a Deus, não temos por que temer. Só vamos temer diante do pecado. Então, diante do medo, Deus espera que não temamos o que não devemos temer. E creiamos que Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. E que o amor de Deus é o recurso para enfrentarmos o medo. O amor de Deus é esse recurso. E rapidamente eu quero falar de um último ensinamento, para termos uma vida sem medo. É que nós precisamos lançar sobre Ele todo o nosso medo. E o versículo clássico, quanto a esta questão de lançar sobre Ele, é 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso medo, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim e de você, eu tenho certeza absoluta disso. E aqui, antes de lançarmos sobre Deus os nossos medos, nós precisamos admitir para nós mesmos e para Deus que eu estou com medo. Eu tenho medo. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. Para que ficarmos vestindo uma fantasia de que nós somos corajosos, sendo que nós não somos? Vai resolver alguma coisa? Vai resolver alguma coisa? Eu tentar ser o herói, sendo que eu não sou? Não, vamos ser sinceros diante de Deus. Eu estou com medo, eu tenho medo. E o conceito de lançar é o mesmo que se faz com o anzol e a vara de pescar. O que você faz? Você simplesmente lança, na esperança de que vai fisgar alguma coisa, não é? Então nós lançamos sobre Deus, na esperança, e não só na esperança, mas na certeza de que Deus está cuidando de nós, de que Deus tem cuidado de nós. O profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A beleza e a força deste texto vem a ser mesmo uma declaração de fé em um momento de situações incontroláveis da vida. Imagina, faltaria figos e uvas,
e assim não haveria vinho nem passas. Faltaria azeitonas, e obviamente não teria o azeite. Os campos não produziriam, então faltaria o trigo e outros alimentos. O rebanho seria exterminado e não haveria carne. Os currais sem o gado, era a certeza de que não haveria leite. E tudo isso se resume em 4 letras: fome. Fome. Haveria fome, necessidade, dor, o povo padeceria grandemente e o profeta estaria junto. Ali, em meio ao abismo da derrota e da desolação, mas mesmo assim diz ele: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Foi exatamente isso que o salmista retratou no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que aconteceria? Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a expressão ainda que ou todavia, usada por Davi e Abacuque, ela é muito enfática. Ela quer dizer que, mesmo havendo alguma tragédia, grande ou pequena, situações incontroláveis na vida, isso não vai perturbar a paz daquele que está firmado no Senhor. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Concluindo, quem sabe nesta manhã, você precisa trazer seus medos aos pés do Senhor. Eu vou ser mais claro. Nesta manhã, você precisa trazer os seus medos e os teus temores aos pés do Senhor. E para se ter uma vida sem medo, nós precisamos entender que o amor de Deus é o antídoto para o medo. Eu preciso acreditar que Deus me ama, que Ele está comigo. O amor de Deus é o recurso para nós enfrentarmos o medo. Se eu sei que Ele está comigo, logo eu vou seguir adiante. Se estou fazendo aquilo que agrada a Ele, eu vou seguir adiante. Eu só vou temer, eu só vou ter medo do pecado, das coisas erradas. Aí eu vou ter medo. E nós precisamos lançar sobre Ele todo o nosso medo. Irmãos, o medo pode nos limitar em muitas coisas, principalmente no desenvolvimento da nossa fé. Se eu estou com medo, logo eu não estou praticando, logo eu não estou exercendo a minha fé. E se eu não estou praticando, exercendo a minha fé, eu estou vivendo uma vida frustrada, uma vida sem rumo, sem esperança. O grande causador do medo é a incerteza de que Deus tem e está no controle de todas as coisas. Para termos uma vida sem medo, precisamos buscar o amor de Deus todos os dias, na confiança de que nele estamos seguros, apesar das circunstâncias em que estamos vivendo. Podemos sim ter uma vida sem medo. Podemos sim ter uma vida sem medo, sabendo que nada acontece sem a permissão de Deus, e nada pega Deus de surpresa. Diante do medo, nós podemos ser mais do que vencedores, em Cristo Jesus, que nos fortalece, com certeza, e para a glória do nosso Deus. Seja qual for o seu medo, coloque diante de Deus, experimenta do amor de Deus para com a sua vida, porque eu tenho certeza absoluta que Ele ama a cada um de nós, aqui nesta manhã. Ele ama, e Ele quer tirar esse medo, que pode ser que esteja nos escravizando. Feche seus olhos, vamos orar, que Deus nos abençoe.